Estão me ouvindo bem, né? Pronto, ouvindo você, amiga. Tá. Então, hoje o nosso estudo é é no livro de Gênesis, capítulo 11, né? E o título do início do texto é a Torre de Babel. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No estudo que eu fiz aqui, né? A Torre de Babel. Babel vem da palavra hebraico Balal, que significa confundir. E o que a gente pode ver é que, a partir do versículo 1, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los. Vamos, os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, aqui a gente já pode ver o que estava no coração do homem, quando eles estavam pensando em fazer essa torre que chegasse até o céu, né? Então, esse povo, a gente pode ver o que estava no coração dele, qual era a intenção deles fazerem essa torre, né? Está bem explicadinho no versículo 4. Para quê? Para que chegue até os céus e a gente torne o nosso nome célebre, para que a gente não seja mais espalhado pela terra, né? Então, aqui, mais uma vez, a gente vê como lá, desde o Jardim do Éden, o homem, né, o ser humano, querendo ser como Deus, né? A gente pode observar a repetição do pecado original, essa arrogância, essa independência de querer ser como Deus, de querer ter um nome tão poderoso, tão famoso, né? De que ninguém vai se meter com a gente não vai ser espalhado. Então, isso está no coração do ser humano, isso também está no nosso coração, né? Nosso coração enganoso, né? Essa arrogância. Por que que lá mais para frente Jesus vai dizer que aquele que não se tornar como uma criança, ele não vai entrar no reino dos céus? Por que também? Porque uma criança, ela não é independente. Uma criança, ela é dependente, ela depende dos pais para se alimentar, ela depende dos pais, né, para se vestir. Por exemplo, eu tenho o Leozinho aqui com 9 meses. Ele depende totalmente e exclusivamente de mim. Eu preciso cuidar dele. Se ele acordar e eu deixar ele no berço, ele não vai se alimentar, ele não vai conseguir trocar de roupa. Tudo dele está ligado a mim, né? Então, a gente precisa enxergar esse texto de Jesus quando ele fala que a gente precisa ser como criança e pensar um pouquinho sobre essa dependência. Nós temos que ter essa dependência do Espírito Santo. A gente tem que entender que sem Deus a gente não consegue nada, né? Em outras passagens, Jesus vai dizer: sem mim, vocês nada podem fazer. E a gente precisa aprender isso, porque o nosso coração vai puxar, né, a nossa carne, vai puxar a gente para o outro lado, né? Vai, confia no seu próprio talento, confia no seu dinheiro, confia nas amizades que você tem, confia nas influências que você tem, mas isso é o nosso coração enganoso, é a nossa arrogância, é o nosso orgulho, é o nosso querer ter o controle, é o nosso querer ser como Deus, né? Assim como esse povo aqui construindo essa torre. O objetivo deles era chegar no céu e ter esse controle diante dos outros povos, ter um nome forte, conhecido, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa independência, sabe? Quando a gente quer andar muito sozinho e acha que as coisas estão dando certo por mérito nosso, ah, é porque também, olha o que eu estou fazendo, né? Lógico, temos a nossa parte, o nosso esforço, tudo isso é reconhecido, mas tudo, tudo acontece na nossa vida por permissão e controle de um Deus soberano, né?
E nesse texto a gente observa a soberania desse Deus, porque a forma como eles falavam, né, até aquele momento, eles tinham todos uma mesma língua. Então, todos eles estavam se entendendo para construir essa torre. E aí, o que que Deus faz? No versículo 5 diz assim: Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Esse versículo destaca para a gente a grandeza de Deus, porque a gente pode entender também assim, o Senhor desceu para ver a cidade, quer dizer, eu vou lá ver de perto, né? Aquilo que para nós é algo tão imenso, tão grandioso, para Deus ele precisou descer e vir de perto ver o que o homem estava fazendo. Então, para Deus era algo pequeno, né? Muitas vezes a gente tem essa visão deturpada da nossa vida, dos nossos problemas, das circunstâncias, né? E aí a gente tem essa visão de que tudo é grande demais. Mas quando a gente entende a grandeza e a soberania do Deus que a gente serve, as coisas voltam para o seu lugar, né? Os problemas diminuem, as circunstâncias voltam para o seu lugar e a gente começa a enxergar Deus como soberano e Deus como grande. E é isso que Deus faz. Deus desceu para ver de perto o que, que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. E aqui só destacando, né, que Deus ali ele tá, é a trindade, né? Por isso que ele usa venham, vamos, né? E Deus então quis confundir a língua do povo para que eles parassem de construir essa torre. Mas era mais profundo ainda o que Deus estava fazendo ali, não era só algo material. Deus não estava apenas frustrando o plano de construção daqueles homens. Deus estava agindo com amor e de uma maneira resgatadora, porque o objetivo da ação do Senhor em confundir a língua daquele povo, para que eles não conseguissem entender, né, o que estavam falando e daí não dessem continuidade à construção, foi para quê? Para que mesmo que o povo se dispersasse, eles se voltassem, né, para o Senhor. E isso falou muito no meu coração, porque assim, Deus, ele vários textos diz isso, né? Deus não vê como vê o homem, né? Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim: Há caminhos que parecem certos ao homem, mas ao final conduz à morte. Deus não vê como nós vemos. Deus não enxerga as nossas circunstâncias como nós enxergamos, com a nossa limitação humana. Deus, ele é soberano. Ele sabe onde aquilo vai nos levar, ele sabe o final da história. Porque, além das circunstâncias, Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração daquele povo. Deus conhecia a intenção daquele povo. E assim como eles estavam obstinados na arrogância, no orgulho, né? Em ter essa altivez acima dos outros povos, Deus estava vendo isso no coração deles. E Deus pensou assim com ele mesmo, né? Com a Trindade: aonde isso vai parar? Aonde isso vai parar? Porque se eles já estão assim agora, onde será que vai dar esse caminho do homem? Se eu não interromper isso agora. E aí, mais uma vez, assim como Deus fez no Jardim do Éden, assim como Deus fez através da vida de Noé no dilúvio, Deus intervém na história. E Deus muda a história desses homens, né? Deus frustra os planos deles para que eles se voltassem para o Senhor, para que o coração deles voltasse a buscar a Deus, a vontade de Deus e o caminho do Senhor, né? E é assim na nossa vida.
Quantas vezes a gente já experimentou situações que a gente pensa assim: "Ai, Deus, não precisava disso", né? A gente fala: "Gente, mas estava tudo certo, já estava negócio fechado, aquilo ali já estava resolvido". Puf, acabou, né? Ou virou em nada, ou virou uma circunstância totalmente adversa na nossa vida que a gente fala: "Senhor, como eu vim parar aqui?", né? E no momento a gente pode sentir muita coisa, raiva, angústia, medo, um sentimento de injustiça por não entender o plano de Deus, mas depois que a poeira assenta, que tudo passa, né? Que Deus se revela a nós, que a gente começa a se relacionar com Ele, a gente olha para trás e vê, Senhor, obrigado, obrigado, porque eu não sei aonde eu ia parar se o Senhor não tivesse me resgatado. Eu não sei onde eu ia parar no meu orgulho, na minha altivez, se esse plano tivesse dado certo, se a minha vida só corresse tudo bem, né? Então, isso acontece muito na vida da gente. Planos interrompidos, sonhos frustrados. E a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 3, o versículo 5 e 6 diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Aqui no comecinho fala que eles já tinham um conhecimento aqui para a construção, né? Eles tinham conhecimento de como que eles iam fazer, o que, que ia servir de tijolo, a pedra, a argamassa. Eles já tinham um conhecimento avançado para estar fazendo essa construção naquela época. Porém, a palavra do Senhor nos alerta que a gente tem que tomar cuidado com o nosso próprio entendimento. Às vezes a gente é tão apoiado naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente conhece, que a gente se esquece que o nosso coração nos engana, que a gente se esquece que a palavra final vem do Senhor, que a gente se esquece que, como diz em Salmo 138, Deus vai cumprir o propósito dele na nossa vida, não é o nosso, não é o nosso plano, né? Em Provérbios vai dizer também que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Esses homens aqui estavam com muitos planos para essa torre, mas a resposta certa veio do Senhor. A intervenção veio do Senhor. E através de uma situação adversa, né, um plano frustrado, mesmo assim, a gente consegue enxergar o amor de Deus, porque Deus, ele não tem amor, Deus é amor. Então, tudo aquilo que Deus vai prover na nossa vida, seja uma providência que a gente chama de carrancuda, que é difícil de engolir, que é difícil de entender, mesmo nesses momentos a gente vai ver o sorriso escondido do nosso Deus, porque Ele é um Deus de amor, né? E nessas situações, tem um livro que diz que quando está tudo bem, Deus fala com a gente, mas quando está tudo mal, é como se ele gritasse, é como se ele sentasse ao nosso lado, é como se ele tomasse café com a gente, fizesse as refeições com a gente, porque a gente está tão sedento, a gente está tão destruído, que tudo que a gente tem é ele, tudo que a gente quer é a presença dele, né? Então, esse exemplo, né, de que dessa construção dessa torre, dessa confusão que o Senhor fez no meio do povo, serve para os nossos dias, para a gente olhar para as nossas circunstâncias de uma maneira diferente, para a gente olhar conhecendo o Deus que a gente tem, né? E o finalzinho do versículo de Provérbios 3:6 diz assim: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, o que é reconhecer? Reconhecer, quando a gente reconhece uma pessoa, né? Você está lá, ai, parece que eu conheço aquela pessoa. Ah, agora eu te reconheci. Não é assim? Nas circunstâncias que a gente vive, a gente precisa reconhecer o Senhor. E o que é isso? Se a gente conhece o Deus a quem a gente serve, mesmo diante de situações contrárias, tristes, frustrantes, a gente vai reconhecer o favor dele,
a gente vai reconhecer a graça, a gente vai reconhecer o amor, e isso vai fazer toda a diferença na forma como a gente vai enfrentar a situação que a gente está passando. A gente não vai se sentir abandonado, porque a gente vai saber que Deus está cuidando da gente como um pai, né? Sabe aquele pai que a gente está vendo que o nosso filho está teimando, está teimando. O que que a gente precisa fazer? Disciplinar. E dói a disciplina. A palavra de Deus fala sobre isso. Naquele momento, nenhuma disciplina é bem vista, né? Nossos filhos, quando a gente pega uma vara ou coloca de castigo, não sei, né? A disciplina que cada uma usa, eles não dão risada, eles não falam obrigado, mamãe, eles ficam bravos. Aqui em casa tem uma que chora e um que vem para cima, fica nervoso, não aceita, né? Mas somos pais, queremos o melhor para os nossos filhos. Assim é Deus, né? Que dirá Deus? Nós somos maus. Que dirá Deus que tem a sua essência o amor? Se ele nos corrige, é porque ele nos ama. Se ele mudou a direção de um caminho que a gente tinha, é porque ele nos ama. Se uma porta se fechou, que a gente estava colocando nossas esperanças lá, é porque ele nos ama. Deus nos ama. Deus interviu na história desse povo aqui com a confusão de línguas. E Deus também intervém na nossa história, nos nossos sonhos e nos nossos planos. Então, eu queria destacar isso, né? Jeremias 29, versículo 11, é um versículo muito conhecido que diz: Sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Gente, isso é tremendo, porque Deus conhece o nosso caminho. Deus tem todos os nossos dias diante dele. Então, mesmo que esse povo teve aqui essa situação, né, que aconteceu com eles, frustrado, Deus conhece o caminho deles. Deus tinha um plano maior. Deus tinha um plano além deles mesmos, né? E mais vale para Deus esse povo disperso, mas perto do Senhor, do que um povo unido, poderoso, longe dos caminhos do Senhor. Então, esse texto falou assim tremendamente ao meu coração, né? No sentido de que o homem tem continuamente em seu coração o desejo de tomar o lugar de Deus. E, ao mesmo tempo, Deus se revela no controle de tudo. Ao mesmo tempo que a gente quer o controle, Deus vem e mostra: quem está no controle sou eu, né? Espera aí, vocês estão construindo essa torre para chegar até mim? Não, espera. Quem vai até vocês sou eu. Deus faz esse movimento o tempo inteiro com a gente. Espera aí, você está angustiada com o trabalho? Você quer saber a resposta? Não, quem vai ao seu encontro sou eu, né? E chega aí. Sim, Esse é o nosso Deus, é um Deus que chega para a gente o tempo todo, ele vem ao nosso encontro o tempo todo, porque ele conhece o plano dele para nós, né? E ele nos guia como um bom pastor, guia as suas ovelhas. Ele quer que andemos por um caminho amplo, por um caminho de pastos verdejantes, porque ele tem o melhor para a gente. Então, quando ele vê que a gente está se desviando, ele traz a gente de volta. Isso é o amor de Deus, é um amor que nos constrange, é um amor que deixa a gente assim, sem palavras, diante da ação dele, vindo, né, em nosso favor. Então, dessa parte aqui da narrativa, né, da Torre de Babel, o que eu destaquei para falar hoje é isso, e sobre a humildade que a gente precisa ter também, né, essa humildade cristã. Em Filipenses 2, do versículo 5 até o 11, ele vai dar o exemplo de Jesus para nós, né? E o exemplo de Jesus Cristo é o oposto do que a nossa carne nos revela. O exemplo que Jesus nos deu é o oposto do que esse povo queria, né? Jesus se esvaziou, Jesus veio como servo, Jesus deixou a glória. Tem uma música que eu gosto muito, que ela fala: como que a gente vai pedir riquezas a um Deus que deixou todas as riquezas para vir até nós, né? Como que a gente vai pedir glória a um Deus que abriu mão da glória para servir? Então, o que precisa ser ajustado é o nosso olhar,
O que precisa ser ajustado é os nossos planos. Os nossos planos precisam estar em concordância com o plano de Deus. E quando isso acontecer, a Bíblia diz que a gente vai pedir qualquer coisa e nos será dado. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Mas os nossos planos precisam estar em concordância com a vontade de Deus para nós, com o propósito de Deus para nós, que é um propósito eterno. Então, é isso, meninas. Depois a segunda parte do texto, do capítulo 11, a partir do versículo 10, ele vai falar um pouco sobre as gerações, né, as descendências de Sem. E aqui ele fala da importância, né? Eu não sei, Mônica, se essa parte você gostaria de falar, porque, para ser bem sincera, eu foquei o meu estudo mesmo na Torre de Babel, né? E a única coisa que eu achei interessante, única não, né? Uma das coisas que eu achei interessante foi o comentário aqui que ele fala, né? Que Terá gerou Abrão, que é do versículo 27 ao 32. Então ele fala assim: a narrativa chega ao principal personagem do livro de Gênesis, né? Abrão. Da descendência de Terá, pai de Abrão, Naor e Harã, ficamos sabendo também da origem familiar de Ló, sobrinho de Abrão, filho de seu irmão Harã. Observamos ainda que havia vários casamentos intrafamiliares. Naor se casa com duas sobrinhas suas e Sara era irmã de Abraão. Outro fato a destacar é que o chamado de Abraão não se dá no vazio, mas sim dentro de um empreendimento iniciado por seu pai, que já havia saído de sua terra em direção a Canaã. Então, dessa forma, mais uma vez, a gente nota que Deus não faz nada ao acaso. Deus tem propósito em tudo, até naquilo que a gente fala que deu errado, né? De falar, isso aqui deu errado, não vai servir para nada esse pedaço da minha história. Não, Deus tem propósito para tudo, tudo. Então, qualquer desvio de percurso, Deus vai usar, né? Deus é um Deus especialista em transformar o mal em bem. Então, mesmo quando dá ruim na nossa vida, Deus é um Deus soberano que pode transformar em bem e gerar bênçãos e frutos dessas experiências e circunstâncias também. É isso, Mônica. Menina. Não estou te ouvindo. Amei tudo que você falou. Quando você falou esse negócio da criança, né? Que a gente tem que ser como criança. Eu nunca tinha pensado por esse lado da dependência da criança. Eu sempre pensei mais nessa questão da inocência, né? Mas é isso mesmo. Foi o que eu falei para a Lu hoje. Eu falei, Deus quer essa dependência. Ele quer, porque às vezes a gente se sente mal de tanto que a gente depende, né? Mas é isso que ele quer que a gente seja como criança, né? Então, fantástico. A maioria das coisas aqui que eu anotei, você também falou. Uma curiosidade que eu ia comentar é que na último estudo, a gente viu do capítulo 10, que é um capítulo que só fala que o tanto que o pessoal se espalhou, né? Cada povo foi para um lado. E eu assisti uma pregação que explica que esse capítulo 11 de Gênesis, da Torre de Babel, na verdade, ele não é cronológico com o capítulo 10. Porque no capítulo 10 que fala que todo mundo se espalhou para cada um para um lugar. Então, provavelmente, a Torre de Babel aconteceu antes. E aí, quando aconteceu a Torre de Babel, que eles se espalharam, provavelmente isso é o que aconteceu no capítulo 10, que mostra que todos os povos foram cada um para um lado, né? E essa questão mesmo do homem querer ser, essa arrogância, né? Do homem querer se colocar no lugar de Deus e usar das bênçãos de Deus para coisas erradas, porque essa inteligência que o homem deu que Deus deu ao homem para construção, para tudo, né? Para saber fazer tijolo, isso tudo, se fosse usado para os planos de Deus, né? Teriam grandes feitos, mas o homem quis para se vangloriar, né? E ele fala que ele tentou chegar ao céu, sendo que Jesus mesmo mostrou que quem desce, né, é o próprio Deus. Jesus desceu para ser servo. E Deus aproveitou essa questão de que eles precisavam ser espalhados, tanto para poder fazer com que os planos dele não fossem frustrados, porque ele falou para eles irem e se espalharem pelo mundo, então assim eles estavam querendo permanecer em Babel, né, contrariando aquilo que Deus queria,
mas ele usou isso também das línguas exatamente para que as pessoas não se entendendo pudessem se, né, dissipar mesmo. E Deus ele tem uma inteligência tão absurda que numa ocasião dessa ele usa a língua para confundir, para espalhar. Lá em Pentecostes ele usa a mesma questão da língua, mas para unificar, para que lá naquele dia tinha mais de 14 tipos de nações, então ele fez com que os discípulos pudessem falar cada um numa língua para que todos ali pudessem novamente se entender. E a Bíblia diz que, né, na Nova Jerusalém, quando Jesus voltar, a língua vai voltar a ser única, para que todo mundo possa se entender, né? Então, assim, uma mesma coisa extraordinária, tanto serve para acabar com o mal, como para levar o bem. Ele usa como ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer, né? Uma outra coisa que eu anotei aqui, esqueci de falar, é a questão que Babel está relacionado também mais para frente à Babilônia, né? E a Babilônia, a gente vai aprender ainda na Bíblia, que ela é símbolo de orgulho e rebeldia contra Deus. Tá vendo? Então, é vigiar o tempo inteiro, porque esse é o nosso coração que nos engana e nos prega peças o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que olhar para essas histórias, olhar para esses exemplos, né? Lá no Novo Testamento vai até dizer, olhem o povo lá que passou pelo deserto e aprendam com ele. Não repitam as mesmas coisas. Então, se isso está escrito lá, é porque o nosso coração é igual. Somos humanos, pecadores, e temos a mesma tendência ao orgulho, à idolatria, à rebeldia contra Deus. Então, às vezes a gente olha e lê assim, o Antigo Testamento e fala, meu Deus, mas Deus fazia de tudo para aquele povo, e o povo não estava nem aí, né? Só que hoje Deus continua fazendo de tudo por nós. E muitas vezes a gente só se achega a Ele para murmurar, para reclamar, para cobrar, né? Ai, porque é muita verdura, e Deus dá carne até ter E às vezes tá assim, ai, é porque é muito dessa situação. Aí muda. Ai, agora é muito dessa situação. Então a gente precisa sempre ter isso em mente, que o nosso coração é pecaminoso, é enganoso, e que só aquilo que pode nos limpar é a palavra de Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só o que liberta o nosso coração do engano, da mentira, é a palavra de Deus. Nada mais tem esse poder. Eu acho que é por isso que muitas vezes Deus não dá mais do que deve dar para certas pessoas, porque no caso deles, né, do pessoal lá de Babel, eles se sentiram tão importantes em conseguir fazer tijolo, usar betume como cimento, que eles tiveram que usar para se engrandecer, né? Então, assim, às vezes tem pessoas que, dependendo do que ela ganha ou do que ela alcança, ela tira Deus do centro da vida dela, assim como eles fizeram, porque a Torre de Babel não era para chegar até o céu para se encontrar com Deus. A intenção deles era fazer tipo um zigurate. Eu li isso, né, num comentário, num estudo sobre Babel. Zigurate é tipo um monumento com propósito religioso, a fim de estabelecer contato com deuses e buscar orientação dos astros. Então, é tão grande essa vontade de impor poder, que eles querem, de qualquer jeito, tirar, né, Deus do centro da vida deles. Então, isso acontece muitas vezes com pessoas que falam, eu queria tanto uma promoção, eu queria conseguir certo tipo de trabalho, mas se Deus entende que aquela pessoa vai deixar Deus, deixar de ter Deus como centro da sua vida, melhor que ele não dê oportunidade, né? Esses dias eu estava ouvindo uma pregação da Joyce Meyer e ela falava isso, eu falei na terça-feira, para a gente orar assim, pedir para Deus que se tiver algo na nossa vida que vai vir para que a gente não saiba lidar e que tire Deus do centro da nossa vida, que ele não permita. Porque aí a gente vai se afastar do que é mais importante para nós, que é a presença dele, né? Esse capítulo finalzinho, tá, que sai um pouquinho do assunto da Torre de Babel, só para a gente depois dar uma continuidade e saber do que é, ele fala sobre que teve 10 gerações entre Sete, que a gente viu lá, Sete até Noé, e depois teve 10 gerações de Sem até Abraão, né? E nessa linhagem
pós-diluviana, as idades, né, de cada pessoa ia diminuindo muito, porque antes eles tinham, né, até quase 900 anos, depois passaram a ter 500, depois 300, depois não vi mais ninguém com 200 anos, exceto Terá, que acho que morreu com 205, e não muitas gerações depois, Moisés registrou que a idade dos homens chegaria a 70 anos ou no máximo 80. Isso mostra para nós que o pecado ele veio para acabar mesmo com a nossa expectativa de vida mesmo, né? E aí, Terá, ele foi pai de Abraão, e ele eu assisti isso na novela, porque na novela eles fizeram muito estudo sobre coisas além da Bíblia, porque isso não está na Bíblia, né? Que o Terá, ele era um construtor de ídolos, ele vendia ídolos, então era um cara que vivia de vender ídolos, só que a mãe de Abraão, que era casada com Terá, era uma pessoa que acreditava muito em Deus. Então, ela incutiu no coração dele, para ele nunca servir a outros deuses igual eles tinham como costume lá, né? E Terá se deixou corromper, porque ele estava enriquecendo. Então, ele fala, não, aqui eu sou um bom negociador, o pessoal adora ídolos, eu vou construir imagens. Então, para a gente nunca deixar se levar pelo meio em que a gente vive. Noé também não se corrompeu pelo meio que ele vivia, né? Porque muitas vezes a gente está em ambientes onde a maioria das pessoas pensam o contrário para poder se dar bem. Aí fala que Abraão, os filhos de Teá foram Abraão, Naor e Harã, né? Harã morreu jovem e ele foi pai de Ló e Milca. E quando Abraão terá, na verdade, assim, Terá quis sair, depois de que morreu Harã, que era o filho mais novo de Terá, ele quis sair da onde eles estavam, da cidade de Ur dos Caldeus, e ele foi embora, só que Naor ficou, Naor não foi, Naor ficou. Aí eles foram para outra cidade, eles deram o nome de Harã, nessa cidade que era em homenagem a um filho que morreu, e depois de lá, Abraão teve chamado de Deus para sair e ele levou seu sobrinho Ló, né? Isso a gente vai ver no próximo capítulo. Aí, para finalizar, né, no texto aqui no comentário de Hernandes, ele diz assim, ó, o resumo da biografia desses renomados personagens diz que Naor foi o homem que ficou, Terá foi o homem que parou, porque ele começou aí, mas ele parou no caminho, né? Ló foi o homem que desviou, porque nós vamos ver também que Ló se corrompeu na cidade de Sodoma e Gomorra, depois nós vamos ver. E Abraão foi o homem que obedeceu, né? Então, o mais abençoado foi aquele que obedeceu, né? Então, esses dias até estava vendo um curso que vai ter na Ibaviva, não sei se vocês viram, que é de missões e teologia, estou maluca para saber desse curso, imagina. O missionário fala assim que o que mais chama a atenção dele, né, o que mais incentiva ele, que atrai ele, são 3 coisas. A primeira, a busca por Deus, né, o conhecimento, depois a obediência e o ensino. Então, é a gente ir para buscar Deus, né, absorver, obedecendo e depois não parar em nós, ensinar. Então, acho que esse, na verdade, é a missão de todos nós, né, da gente representar mesmo aquele que a gente tanto confia para que a gente tem que ser útil, né? E eu estava lendo esses dias que fala que a verdadeira utilidade nossa é essa, sempre estar disponível para que Deus nos use para alcançar outras pessoas também, né? Amém. Quem mais quer comentar, menina? Só tem 4 minutos, falei também mais que a boca, não deixa ninguém falar. Ai, Mônica. A hora que falou do filho, eu lembrei daquela mensagem que você posta de manhã, hoje. Você viu? Foi exatamente essa também que a Thali passou. Eu lembrei. É incrível como as coisas de Deus se completam, né? Uma coisa, parece que está tudo confirmando o tempo todo, por isso que às vezes as pessoas falam, mas como que você fala que Deus fala com você? Daí eu já pergunto, como você fala que ele não fala? Porque Deus fala o tempo todo, né, gente? Verdade. Ele vai confirmando de um lado, confirmando do outro. Que a gente tem que calibrar a nossa antena espiritual, a voz de Deus, né? Porque é como se fosse, eu penso que como se fosse uma antena, né? Ele está o tempo todo falando conosco, mas se a gente estiver desconectado, a gente não vai escutar, né? E aí vem a voz que é do mal, a voz do inimigo, que muitas vezes quer gritar na nossa orelha mentiras, né?
que acabam nos deixando depressivas, desanimadas, desconfiadas, né? Então, a gente conseguir todo o tempo estar se policiando para conectar sempre com a voz do Espírito. Isso mesmo, Verdade. queridas. Que bom, foi ótimo. Ah, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu parar de gravar aqui para poder falar isso também.